Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, um programa que leva até você informações sobre saúde e qualidade de vida. Você já ouviu falar no termo doses homeopáticas? Então, o tema do programa de hoje é homeopatia. Segundo a Academia Internacional de Homotoxicologia, a homeopatia é uma estratégia holística em que as substâncias utilizadas no tratamento procedem de plantas, animais e minerais. Está implícito no próprio nome, homeopatia, o que o semelhante deve ser tratado com o próprio semelhante. Para falar sobre esse assunto hoje, nós temos aqui o professor Júlio César Campos. Tudo bom, professor? Tudo bom? Ele é do sindicato, presidente do Sindicato dos Terapeutas e Naturalistas do Estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo? É verdade. Agradeço a sua presença. Professor, como funciona a homeopatia? Pode explicar um pouquinho para a gente? A homeopatia é uma técnica muito antiga que trata, na verdade, qualquer tipo de doença, de coisa, de uma forma bem natural. A gente fala muito que a alopatia trata a doença e a homeopatia trata, na verdade, a homeopatia trata a doença e a alopatia trata o doente. Na verdade, você vai, às vezes, num médico e a pessoa pergunta para você, o que você tem? Você diz uma dor de cabeça. Então, ele vai te dar um analgésico para aquilo ali. Na área de homeopatia, quando a gente fala o que você tem, quando um paciente chega, o que você tem? Uma dor de cabeça. Por que você tem essa dor de cabeça? Desde quando? De que forma aconteceu? Qual foi a primeira vez? Então, a homeopatia é uma técnica que utiliza mais essa função. A gente trata o doente de uma forma geral. Tá? Bem mais ampla. Por isso que tem esse nome holístico, o mais completo possível? Exatamente isso. A complexidade da homeopatia, na verdade, ela é bem simples. É uma coisa bem natural, bem prática, fácil de usar. E como funciona esse negócio de tratar o semelhante com o próprio semelhante? Explica um pouco pra gente. A gente tem, assim, algumas histórias que são bem interessantes. Você, por exemplo, Laquesis é um medicamento homeopático que é feito do veneno de cobra. Se você for partir do princípio que qualquer substância, hoje uma vacina é feita do veneno de cobra para se combater o veneno de cobra. Então, na verdade, a homeopatia trata dessa forma. Ela é bem simples de você raciocinar, pensar nela como semelhante cura semelhante. Por exemplo, hoje a gente tem tratamentos para pessoa que quer parar de fumar. Feito com o quê? Com o próprio cigarro dela. Ah, tá. Quer dizer, é uma técnica diferente. Mas seria parecido um pouco com a pessoa colocar adesivo de nicotina, já que está tratando com o mesmo princípio? Ou não tem nada a ver? Não é por aí, não. É uma coisa bem mais simples, bem mais natural, porque, na verdade, a homeopatia trata de uma forma bem mais ampla, energeticamente falando. Tá? E existem estudos que comprovam a eficácia da homeopatia? Já, bastante estudos. Isso já foi questionado durante décadas. Hoje existe um trabalho muito interessante que é a luminiscência. A luminiscência é uma técnica de luz que, por exemplo, você tem um medicamento homeopático simples, é uma coisa, um CH100, CH200, CH400, que são nomenclaturas do medicamento homeopático. Você tem na luminiscência cada um deles com uma cor diferente. Tá? Quer dizer, mostra exatamente, comprova exatamente que existe energia ali naquele medicamento. E essa energia, no caso, ela iria restabelecer a energia do corpo? Exatamente, o equilíbrio do corpo. Equilíbrio, né? Na verdade, essa energia equilibra o corpo. A homeopatia, ela equilibra o corpo para que o próprio corpo se trate da própria doença. Tá? Que existe até essa coisa que a gente lembra até parecido o nome, não tem a ver assim, mas a homeopatia com a homeostasia do corpo, do equilíbrio, que a gente está falando de energia. O fundamento é o mesmo. Tá? A princípio, o fundamento é bem interessante disso. E, assim, a gente sabe que pelo próprio SUS tem o tratamento regularizado, porque dentro das terapias naturais. Isso. Mas o senhor acredita que há uma divulgação para a população saber que isso existe de uma forma adequada? Essa informação chega até o público? Não, infelizmente, hoje não. A gente tinha, no século passado, a homeopatia era uma condição natural.
todas as famílias tinham em casa a sua pequena botica com remédios homeopáticos. Então eles eram tratados dessa forma. Hoje, infelizmente, alguns postos de saúde, alguns hospitais ainda tem alguma coisa, mas a grande maioria não tem. Isso é uma coisa que deveria voltar mesmo ao SUS, aos PANs, aos postos de saúde. Quando o senhor diz boticas em casa, quer dizer o quê? Pequenas farmacinhas? Exatamente. Pequenas caixinhas, que eram caixas pequenas, com alguns principais medicamentos. Uma arnica montana, uma laqueses, alguns medicamentos simples que toda a família tinha em casa. Que eram tratamentos rápidos que se buscava muito fácil. Assim como a fitoterapia também. Interessante. Mas não segue o mesmo princípio, né? Porque a gente falou de plantas, minerais, mas no caso a fitoterapia ou o uso de plantas medicinais não segue o mesmo princípio da... Não é esse o caminho. Quando a gente fala que a homeopatia é feita de plantas, minerais, é porque ela utiliza isso. Então você tem, por exemplo, a homeopatia da camomila. Você tem a homeopatia da laqueses, que é do veneno da cobra, para animais. Você tem a homeopatia do sulfur, que é feito de um mineral. Então você tem homeopatias feitas especificamente de produtos. Então não é bem ligado a... O senhor falou sobre a camomila, aí veio na minha cabeça aqui, aquelas coisas que veio na cabeça que não estão no roteiro, né? Aí o que acontece? A camomila é utilizada para acalmar as pessoas. Né? Porque assim, eu estou lembrando que é popular as pessoas. Exatamente. Mas no caso, ela é ali como fitoterápico, né? O princípio ativo. Mas na homeopatia, ela é utilizada para quê, então? Não, aí é aquela história do semelhante cura semelhante. Na verdade, a camomila é usada na homeopatia para mudar um comportamento. Até vamos dizer assim, um comportamento muito calmo, muito subserviente, quer dizer, uma pessoa muito... desligada, desatenta? Exatamente. Então, a homeopatia, nesse caso, a camomila é usada para isso. É usada para combater isso. Desde o início a gente sabe, né, que o Hipócrates, pai da medicina, ele utilizava lá os seus pacientes também com homeopatia. E como que hoje você vê essa descrença dos próprios profissionais da área da saúde relacionada à homeopatia? Existe uma coisa muito interessante. Hipócrates falava muito de semelhante, inclusive são frases dele, simílimos, semelhante cura semelhante, contrário cura contrários, que é hoje a alopatia. Em Viçosa, onde eu fiz os cursos, onde eu me formei, Viçosa trabalha muito com agropecuária. E a homeopatia é muito utilizada dentro da agropecuária. O Conselho Federal de Medicina, até 2008, mais ou menos, brigou muito porque eles achavam que a homeopatia era uma especialização médica. A Universidade Federal de Viçosa conseguiu, no Supremo Tribunal Federal em Brasília, combater essa dúvida e ganhou, provando que a homeopatia é de conhecimento internacional. Bom, por conta disso, a gente fazendo alguns estudos, alguns médicos colocavam que a homeopatia era uma aguinha e que, na verdade, era um placebo. Na verdade, você dá para a pessoa e diz assim, olha, toma que você vai ficar bom. Então, passava essa mensagem de ser um placebo. Em Viçosa, a gente trabalhava muito com isso. Inclusive, dessa forma, você trabalha muito na agropecuária, por exemplo, a homeopatia é muito utilizada para aumentar a produção de leite e para trabalhar com alguns tipos, por exemplo, uma mastite de uma vaca. Então, como é que você explicaria eu chegar para uma vaca e dizer, olha, dona vaca, a senhora toma isso aqui porque isso vai ajudar a senhora a produzir mais leite ou vai cuidar da sua mastite? Então, realmente, existe placebo, existe, mas não é especificamente o caso da homeopatia. E essa é uma das brigas ainda que a gente ainda consegue manter ainda com... Porque muitos profissionais da área da saúde não acreditam muito, né? Falam, não, isso daí, como o senhor falou, uma aguinha, tal, mas na verdade tem um fundamento. E aquela história de que é uma parte por milhão, que o negócio, o princípio ativo é diluído, pode explicar um pouco pra gente? A homeopatia, ela tem
diferenciação. Na verdade, ela é uma ciência que trabalha com divisões e diluições. Então, cada medicamento ele é diluído e succionado 100 vezes para que ele se torne um CH. CH, na verdade, é a nomenclatura de centesimal homeopático. Então, 1 CH, 100 CHs, 200 CHs, isso é o que vai mudando a capacitação de cada medicamento. Um medicamento hoje de 6 CH, ele é mais fraco do que um medicamento de 100 CH, apesar de que ele é muito mais diluído. O medicamento 6 CH, ele tem uma diluição, por exemplo, da laquesis, que é o veneno da cobra, ele tem uma diluição de 100 vezes, 6 vezes 100. Então, você ainda pode, num medicamento de 5 CH, você ainda pode encontrar no microscópio algum vestígio do veneno da cobra. Num medicamento 100 CH, esse vestígio não existe mais, porque você tira gotas de um medicamento do 5 CH, você tira algumas gotas, coloca num outro vidro, succiona 100 vezes e bota o conservante. Isso se você for fazer 100 vezes, quer dizer, na verdade, daqui a 100 vezes você não tem mais nenhum resquício de matéria ali, você só tem energia mesmo. É interessante. E isso é feito num comprimidinho, né? No comprimido. Esse comprimido tem o que ali como recipiente? A homeopatia ela existe em várias formações. Você tem gotas, você tem comprimido, você tem papel. A diluição e a apresentação do produto vai mais em consequência da forma de uso dela. Tá? Você pode usar para criança, e você pode usar para idoso, você usa ela para qualquer coisa. Para animais, para plantas. Aí dependendo, vai ser líquido ou se vai ser sólido com comprimido. Exatamente. Não, estou perguntando porque alguns comprimidos industrializados utilizam lactose, né? E na homeopatia não utiliza essa mesma coisa da alopatia para ser o recipiente? Não. A gente utiliza muito menos conservantes, muito menos... Coisas industrializadas, exatamente, né? Química. A homeopatia é algo barato e acessível para as pessoas? Com certeza. A homeopatia é uma técnica, uma ciência que a grande revolução dela é ser um medicamento barato, é ser de fácil acesso às pessoas mais carentes, aos postos de saúde. A grande facilidade dela ainda é esse. Infelizmente, a gente tem ainda, por conta disso, os grandes laboratórios, as grandes potências. E aí a gente não consegue chegar onde a gente quer. A gente falou muito aqui de tratamento de doença, né? Mas pode ser utilizado também como prevenção? A homeopatia? O ideal é que ela seja utilizada como prevenção. Há alguns anos aqui, o município de Campos mesmo fez uma campanha muito interessante com a dengue, onde a homeopatia era dada para ser um preventivo da dengue. E funcionou muito, foi um estudo muito bem feito, foi um trabalho muito bonito, muito bem elaborado. Interessante. Aí, nesse caso, na prevenção, o que foi feito para a dengue? Utilizou que princípio? Você aumenta a energia do corpo em relação à capacidade de absorver, a capacidade de ter a doença, da doença se instalar. A partir do momento que você aumenta a energia do corpo, aumenta a capacidade do corpo a reagir contra as doenças, você consegue evitar que o corpo adoeça, o físico adoeça, que a doença se instale. Interessante. Nós vamos para nossas perguntas por e-mail. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada a alguma temática em saúde, mande e-mail para a gente, espaçoabertosaude@gmail.com. Vamos agora ao quadro Perguntas por e-mail. Vamos agora à pergunta do Marcos Vinícius, de Niterói. Ele quer saber, por que no Brasil, como fazem os países europeus, que além de fornecer os remédios sem nenhum custo, apoiam a homeopatia? Porque, por exemplo, na Alemanha, todo medicamento homeopático é custeado pelo governo. A rainha da Inglaterra só é tratada com medicamento homeopático. E aí, por que há essa diferença? O que acontece mais, de uma forma geral, Marcos, é a cultura. O Brasil, a gente ainda tem uma cultura muito paternalista em relação a medicamentos à saúde.
Alguns países europeus, alguns países asiáticos, eles têm um tratamento muito mais aberto, muito mais ligado à saúde pública. Em Cuba, por exemplo, você tem vários tratamentos que são feitos em postos de saúde de uma maneira muito simples. A ozonoterapia, que é uma técnica fantástica, na Alemanha, na Rússia, é utilizada em postos de saúde. Então aqui no seria Brasil, por a gente não tem uma isso, questão também do Brasil ser muito curativista e paternalista, né? Como o senhor falou. Então espera ficar doente para depois se tratar, né? Além disso, você ainda tem o problema da situação do povo, de uma forma geral, não ter a forma de se tratar antes, quer dizer, não se cuidar antes, não ter prevenção antes. Isso é uma coisa também que não existe muito. O senhor falou aí sobre ozonioterapia. Aí eu vi lá no currículo do senhor que também é ozonioterapeuta. O que é isso? É ozonizar tudo? A ozonoterapia é uma técnica do século passado e que hoje, infelizmente, são poucos os que usam ela. Aqui no Brasil, a gente está desenvolvendo esse trabalho já há 5 anos. A ozonoterapia é usada de uma forma bem simples. Existem médicos já no Hospital das Clínicas de São Paulo que conseguiu combater a KPC, que era uma superbactéria. Klebsiella aeruginosa. Exatamente. A bactéria resistente da área super hospitalar. resistente a antibióticos. A KPC é morta em 5 minutos pelo ozônio. Então, quer dizer, a infecção hospitalar poderia acabar de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais barata para isso. Então, algumas técnicas ainda são... Mas esse ozônio, no caso, ele seria aplicado de que forma? Porque o ozônio é um gás. É um gás. Então, aí ele seria aplicado como no ambiente? Você tem várias situações. Você tem hoje ele aplicado na pele ou injetável. Na pele, a gente desenvolveu várias técnicas lá no sindicato, tratamento desde a parte de pele estética até a parte da aplicação da hidrozonoterapia, que é o gás na água, que é uma técnica já usada em vários países da Europa e na Alemanha. E aí auxilia nos casos de que problemas? Na estética, você tem, por exemplo, um tratamento bem simples que é microvarizes. Você consegue fazer um tratamento de microvarizes em 20 minutos, meia hora, já diminuir microvarizes. Interessante. Na água, a hidrozonoterapia, ela faz tratamentos já mais ligados à saúde. Pés diabéticos, úlceras varicosas, cárias. É um estudo que é feito no Brasil já, provando e comprovando que você consegue evitar até 80%, 60%, 80% de uma amputação de um pé diabético usando ozônio. Interessante. É uma coisa bem... Então vamos agora a outra pergunta. O Roberto dos Santos de São Gonçalo, ele perguntou se há tratamento pelo SUS para homeopatia. Em alguns postos, em alguns hospitais existem sim, existem médicos homeopatas e existem terapeutas homeopatas também já trabalhando com o SUS, sim. Isso é uma coisa interessante também para o senhor comentar, já que o senhor é presidente do sindicato, falar um pouco para a gente sobre essa coisa da formação, que o senhor falou, tem médicos homeopatas e tem também os naturalistas, é isso? Exatamente. A homeopatia, como a gente tinha comentado antes da Universidade de Viçosa, era uma técnica que basicamente era ligada só aos médicos. Somente médicos poderiam ser homeopatas. Hoje não. Desde 2008, mais ou menos, que foi o último processo, a homeopatia é de conhecimento nacional, mundial. É uma técnica que pode ser usada por terapeutas, por profissionais. E é uma profissão regulamentada. Regulamentada pela CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho. Ela tem o número 3221/25, que é o terapeuta homeopata. E quem forma esse profissional? Existem várias escolas. A própria Universidade Federal de Viçosa faz cursos, o próprio sindicato, a gente tem cursos já de formação de terapeuta homeopata não médico, que é uma formação clássica. Em torno de 2 anos, mais ou menos, você já consegue começar a trabalhar já com homeopatia. A gente tem uma outra pergunta aqui, do Pedro Mansuro, de Niterói.
A homeopatia vem do mesmo ramo de conhecimento da medicina tradicional chinesa? Não, Pedro. Não é do mesmo ramo, da mesma linha, não. Às vezes as duas se confundem, às vezes as duas se unem para isso. Uma coisa interessante é que todas as duas, como algumas outras técnicas, elas têm um fundamento principal. É tratar a energia da pessoa, tratar a pessoa em si, para que ela não fique doente. Uhum. Então, aquilo que a gente falou no início, ter uma visão mais holística e completa do sujeito. Exatamente. Né? Tem uma pergunta aqui do Rafael Silveira, de São Gonçalo. Veja em farmácias sendo vendidos complexos homeopáticos. Tem algum problema comprar e tomar sem consultar o homeopata? Todo medicamento, independente de qualquer situação, não deve ser tomado aleatoriamente. Tá? Esses medicamentos vendidos em farmácia sem prescrição são medicamentos que não podem causar problemas, mas com o acúmulo do tempo, com a situação em si, pode gerar alguns transtornos. Então, o ideal é não usar isso. E tinha uma coisa que a gente estava conversando antes também, falando sobre essa coisa do industrializado, né? Que o senhor até comentou que alguns desses produtos industrializados eles já têm alguma coisa química neles. Exatamente. É a função da homotoxicologia. Quando você não tem só o medicamento homeopático ali, você não tem só a dinamização, você não tem só o medicamento homeopático, você já tem agregado a esse medicamento substâncias químicas. Então, na verdade, ele não é totalmente homeopático o medicamento. Interessante. O Raimundo Carvalho, ele, de Duque de Caxias, ele pergunta, há contraindicações para o uso de medicamentos em homeopatia? Não existe contraindicação para medicamento homeopático. A homeopatia, ela é uma ciência que ela foi feita, ela foi produzida para não criar danos. Então, a homeopatia, mesmo tendo o que a gente chama de patogenesia, se você toma um medicamento sem precisar dele, isso foi, inclusive, o que gerou a homeopatia. Hahnemann, quando, vamos dizer, colocou a homeopatia como ciência, divulgou mais o tratamento de homeopatia, a tese dele foi exatamente isso. Existia na Europa uma crise de malária, que era uma doença, uma epidemia, e os tratamentos eram feitos com quinino, que é um medicamento fitoterápico na época que era utilizado para isso. Hahnemann começou a estudar o efeito desse medicamento, da quina, nos pacientes. Hahnemann era um médico alopata. E ele começou a observar, e ele fez experimento nele mesmo, que ele começou a observar o quê? Se ele tomasse o quinino sem estar com a malária, ele começava a sentir os sintomas da malária, a febre, a dor no corpo, tá? E aí o que acontece? Ele parava de tomar e parava de ter esses sintomas. Então, daí surgiu exatamente o semelhante cura semelhante. Então, de uma forma geral, a homeopatia não cria problemas, ela não traz doenças. Existem alguns céticos, algumas pessoas que não acreditam na homeopatia, que se suicidam uma vez por ano tomando medicamento homeopático. Então tem dados que dizem que uma vez por ano alguém se mata? Exatamente. Ele tenta se matar com homeopatia. Como que seria possível? Nunca é possível. O problema maior é esse, é que as pessoas elas tentam provar que a homeopatia não funciona. Quer dizer, é muito complicado porque já tem anos e anos que eles tentam fazer a mesma coisa e até hoje eles não conseguiram provar a diferença e eles continuam tentando se matar, se suicidar com homeopatia. Então, sobre essa história do fundador, né? Ele tentou provocar a malária nele com o quinino. E até hoje esse medicamento é utilizado na prevenção da malária. Exatamente. E no caso, ele fez outras tentativas? Ele provou alguma outra coisa? Como começou essa história dele? Basicamente, Hahnemann, quando começou a trabalhar com homeopatia, começou a desenvolver todo o sistema homeopático, foi através de experimentação. Isso é uma das leis da homeopatia, experimentação em seres vivos. Então, basicamente, quase todo medicamento homeopático, ele tem essa função mesmo, ele foi estudado, ele foi preparado por isso. Na verdade, o que cria é o que a gente chama de patogenesia. É quando você não precisa do medicamento e você passa a ter os sintomas do medicamento. Tá?
A partir do momento que você parou de tomar, esses sintomas somem, desaparecem do mesmo jeito que eles vieram. É bem simples, não tem nada de complicado, não. Você não fica com a doença por conta do medicamento. Ele só dá para você a reação. Até seu organismo tomar as rédeas ali e ver e colocar na homeostase e continuar. Exatamente, exatamente. E a gente tinha comentado um pouco sobre aquela coisa da tradição na monarquia britânica lá. Que a rainha só é tratada com homeopatia. Isso procede mesmo? Procede. A classe, toda a realeza, na verdade, não é só homeopatia. Os florais de Bach também, que é da Inglaterra, são medicamentos. Eu ia te perguntar isso, mas aí eu fiquei um pouco mais contido aqui, mas porque os florais têm parece muito, né? Coisa de líquido, mas não é a mesma coisa. Não. Explica um pouquinho pra gente então dos florais. Os florais de Bach são outro medicamento, é outra técnica, são feitos de flores, são medicamentos feitos a partir de essências de flores. Bach estudou muitos florais, também médico, também de formação, e que virou um terapeuta e começou a desenvolver também uma técnica de florais. Então é diferente, não tem aquela diluição que tem a homeopatia. Não. Os florais de Bach não tem essa diluição que é feita na homeopatia. A homeopatia tem a diluição e a sucção, que fazem um grande diferencial dela, da fitoterapia e dos florais. Essa diluição a gente entende. E essa coisa de sucção? Essa sucção tem uma história muito interessante. O Hahnemann, ele fez um mesmo medicamento fez um medicamento para duas pessoas e encaminhou esse medicamento. Uma pessoa morava perto da casa dele e ele entregou pessoalmente esse medicamento lá. A outra pessoa morava a quilômetros de distância e o medicamento foi a cavalo para lá. E o que aconteceu? Com essa pessoa que recebeu o medicamento, que foi a cavalo, o medicamento fez um efeito mais rápido. E um estudo dele provou que o que acontece? A sucção do medicamento no cavalo aumentou a potência do medicamento. Então, hoje, quando a gente fala que ele é diluído e ele é succionado 100 vezes, ficou marcado isso daí com aumentar a potencialização. Seria ser macerado, digamos assim? Não. O medicamento, você pega o vidro, de uma forma geral, chacoalhado. Ele é succionado no mesmo ritmo, da mesma forma. Sim. Existem máquinas, inclusive, para isso, para succionar ele no mesmo ritmo, da mesma energia. Para a gente deixar bem claro para o pessoal de casa entender. Porque senão essa coisa de succionado, então, seria o agitar ele, né? Agitar exatamente. O medicamento. Na verdade, você pega o medicamento, a máquina, ele bate 100 vezes no mesmo ritmo, com a mesma força. Tá? Então, toda vez que você faz um medicamento, você faz um CH5, você tira 5 gotas, 2 gotas, bota num outro vidro, bota uma coisa, succiona 100 vezes, você tem um CH6. E assim por diante você vai fazendo os medicamentos. Professor Júlio, para a gente encerrar sempre a nossa pergunta final, na sua opinião, qual o grande desafio para ter mais divulgação e acesso à homeopatia no Brasil? Eu acho que falta ainda um pouco de determinação mais do poder público para isso. Eu acho que o poder público precisa trabalhar muito mais. Hoje a gente tem problemas seríssimos na saúde, problemas seríssimos comportamentais, inclusive, na saúde. Você tem, por exemplo, o ozono, que é uma máquina pequenininha que, em 1 hora, ela ligada num centro cirúrgico, ela praticamente limpa todo o centro cirúrgico. E você gasta hoje milhões e milhões e milhões em medicamentos para isso e em trabalho para isso. A homeopatia é a mesma coisa. A homeopatia tem um trabalho muito bonito, tem uma história muito bonita, que merecia, inclusive, agradecendo até a oportunidade de vocês aqui estarem fazendo esse trabalho, de divulgar esse trabalho, de mostrar como a homeopatia é uma ciência aberta ao público de uma forma geral. Eu acho que precisaria muito mais esse tipo de trabalho, essa divulgação para isso. E, na verdade, vocês estão de parabéns com esse trabalho aqui, porque é um trabalho maravilhoso de discutir essa coisa com a população de forma geral. A gente agradece a sua presença. Agora que o senhor falou aí dessa coisa do ozônio novamente, existiam umas máquinas que ligavam na torneira. Isso, lembra? Que aquilo ali realmente funcionava? Filtros de água. Filtros de água. Filtros de água funcionava ozonizador? Exatamente, funcionava. Funcionava. E hoje saíram no mercado. Mais. Por quê?
Coisa do interesse da indústria de farmacêutica. Exatamente. De porque você coisas. toma um remédio, você toma uma água, e a gente sabe hoje, Yamamoto e vários, o poder da água que existe hoje. Você toma uma água ozonizada, você toma uma água onde ela já vem com uma parte bactericida, anti-inflamatória, você vai bebendo aquela água. E o nosso corpo é feito de água, as moléculas da água vão se transformando. Quer dizer, você vai acabar transformando o teu corpo numa espécie de coisa já ligada, específica a não ter doenças. Então, por isso é que, infelizmente, esses aparelhos foram tirados do mercado. Que ótimo. Então, a gente esteve aqui hoje com o professor Júlio César, né, que é presidente do Sindicato dos Naturalistas do Estado do Rio de Janeiro, e a gente falou sobre homeopatia. A gente agradece aí aqui a toda a nossa equipe, ao professor Júlio, aos nossos apoios, e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.